Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto. Nós estamos na 18ª semana do tempo comum. E vamos refletir o Evangelho de Mateus, do capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. Hoje a igreja também celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Ela é considerada o maior santuário mariano do Ocidente. Ela foi erigida em Roma pelo Papa Sisto III, logo após o Concílio de Éfeso, no qual havia sido proclamada a maternidade divina de Maria Santíssima, um local de oração e de beleza que se unem para celebrar a Mãe de Deus. Então, peçamos a intercessão da nossa Mãe Santíssima para nós, para as nossas casas, para a nossa vida, para a nossa família. E pela intercessão dela nós possamos nos manter firmes e fiéis ao chamado de Jesus, a aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este texto, que Mateus relata, ele dramatiza um pouco mais essa cena da mulher cananeia para ressaltar a força e a fé daquela mulher pagã e o reconhecimento que Jesus lhe faz ao fim desse texto que nós acabamos de ler. Por quê? Para os judeus, o povo cananeu era considerado cachorros, cães eram considerados cães. Então aquela mulher, ao se aproximar de Jesus, ela está diante de vários obstáculos. Primeiro porque era mulher, e as mulheres no tempo de Jesus não tinham muito acesso ao mestre, principalmente a um mestre como Jesus. Depois ela era cananeia, pagã, uma mulher não considerada digna de estar se aproximando do mestre. Mas o que vai ressaltar aqui não é a condição da mulher, mas a sua perseverança, a sua fé. Primeiro ela grita, aquilo que Jesus é. Jesus, Senhor, filho de Davi, e clama a sua necessidade: tem piedade de mim. Minha filha está atormentada pelo mal. Jesus se cala. Diante disso nós podemos nos lembrar, quantos são os momentos em que nós
vivemos a solidão da fé, que parece que Deus não nos escuta, Deus não está vendo a nossa aflição, nossa angústia, mas nós precisamos sempre nos lembrar que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não nos escuta, é que Ele vai nos conceder aquilo que nós precisamos, no tempo certo, na hora certa, não na hora que nós gritamos, como muitas vezes fazemos. E aí Jesus vai colocando alguns pontos para essa mulher. Depois do silêncio, nós vemos os discípulos falando para mandar embora. Lembra lá na multiplicação dos pães? Quando os discípulos se aproximam de Jesus e falam, Senhor, que foi segunda-feira, manda embora esse povo que nós não temos o que dar de comer. Mas Jesus é o pão da vida, é o verdadeiro pão descido do céu, que é o pão que veio para nos alimentar, para saciar a nossa fome, fome da palavra, fome da Eucaristia. Então, diante das situações em que parece que tudo está contrário, nós nunca podemos desistir. Quem tem fé, meu irmão, minha irmã, não desiste. Apesar de todas as dificuldades, de todas as tribulações, não podemos desistir, porque o Senhor sempre tem algo maravilhoso para nos conceder. Quando nós perseveramos, quando nós permanecermos firmes na fé e fiéis ao seu chamado, à sua palavra. E aí Jesus vai dizer outra coisa, eu fui enviado só para as ovelhas da casa de Israel. No tempo de Jesus, a missão que Jesus veio fazer naquele tempo em que ele estava, né, preso na vida humana, foi só para a casa de Israel. Mas todos aqueles que dele se aproximaram também receberam algo maravilhoso, algo maior. E hoje Jesus está para todos nós, para todo mundo, não só a casa de Israel, mas depois da sua ressurreição, pela força do Espírito Santo, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está restrito a uma região e a um povo só. Ele veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. E diante dessa colocação, né, que ele veio só para aquele povo, a mulher não tem vergonha. Ela se prostra diante de Jesus e grita, socorre-me, Senhor, tem piedade de mim. E é o que nós precisamos fazer. Nos momentos de dor, de angústia, de aflição, de sofrimento, que nós não tenhamos vergonha de nos colocar diante do Senhor e clamar a sua misericórdia, clamar o seu socorro. E ainda assim, Jesus fala que não é direito, né? Ele traz outra colocação. Não é direito tirar o pão dos filhos, mas a mulher, na sua fé, no seu, vamos dizer assim, desespero diante da situação que está vivendo, ela lembra de um outro direito, as migalhas que caem da mesa para alimentar os cachorrinhos. E diante dessa proclamação de fé e de confiança dessa mulher, de perseverança, ela recebe de Jesus uma palavra maravilhosa. Mulher, grande é a tua fé. Seja feita como tu queres. Será que nós, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, quando nós temos necessidade de algo, nós teríamos essa mesma força, essa mesma sabedoria, essa mesma perseverança que aquela mulher pagã teve? Nós precisamos a cada dia, meu irmão, minha irmã, nos perguntar onde está a nossa fé? Diante das dificuldades, diante do desprezo, do silêncio, das palavras duras de Jesus, como nós reagiríamos? Como nós reagimos diante de uma palavra dura que nós recebemos ou de um jeito diferenciado que nós recebemos de alguém? Temos fé? Nós, católicos, que temos o pão vivo e verdadeiro, que comungamos do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está a nossa fé? Pensemos e perseveremos.
na nossa caminhada, a exemplo dessa mulher cananeia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.